No meu tempo, eu alugava a fita na locadora sábado de manhã, só pra precisar devolver na segunda-feira. Ixi, no meu tempo, eu alugava fita de anime e o termo anime nem existia. A gente hoje vai listar 5 jogos que vocês jogaram e nem sabiam que eram baseados em anime. Pô, era aquela época que a gente não tinha muito acesso às fitas, os cartuchos eram meio caros, né, pra gente comprar. Meio? A gente era criança, não tinha renda. Ninguém comprava, cara. Então a saída era ir na locadora e olhar lá os desenhos, olhar as coisas que tinham nos cartuchos, as imagens e escolher o jogo que você achava mais legal. E aí nessa época a gente escolheu vários jogos diferentes e jogos que eram animes e desenhos que passavam na TV e a gente... Japonesa, né? TV japonesa e a gente... e o que tinha aqui às vezes passava na TV a cabo, né? O jogo que a gente vai falar agora na sequência passava na Fox Kids. Verdade. Era TV a cabo, na época não era todo mundo que tinha acesso a isso. A gente basicamente veio ter acesso a isso um pouco mais pra frente, né? E falando nisso, nosso quinto lugar, Samurai Pizza Cats do Nintendinho. É isso aí. Um jogo que veio pra cá como Ninja Cat, que é um jogo que você jogava com... Podia jogar com os 3 gatos principais. É o Speed, a Polly e o Guido. Cada um deles com uma habilidade especial, enfrentando o Dr. Puppet. É o Dr. Purple. Explode! Vingança. Olha o barulho da cadeira aí, foi. Desculpa aí, galera. Vingança. Era um side-scroll de plataforma, né? Você tinha que completar a fase, você podia trocar em qualquer momento. Isso, que as habilidades ajudavam os gatos a chegar em algum lugar, ou a pegar uma coisa mais pesada, ou a tirar um shuriken mais poderoso. Sim. E era divertidíssimo, né? Era super bem feito, super né? legal. Esses jogos de Nintendinho na época, né? Esse jogo foi lançado em 91, sempre tiveram essa pegada muito divertida, era um jogo que a gente tinha que usar bastante a cabeça para alcançar os objetivos, trocar pros gatos certos na hora certa para conseguir completar cada fase. Eu nem sabia que era baseado em anime, não É. fazia ideia. Esse é um clássico. É. Esse realmente é baseado num clássico, né? É. Quarto lugar, acho que tá no Joe, baseado num mangá e num anime de boxe. Do Super Nintendo. Super Nintendo. Você via o personagem de lado, né? Aquele De ladinho. boxe É. tradicional e tal. Os personagens eram grandões, Era assim, grandes, cara. sprites legais. É. Era um jogo bonito graficamente pra época, né? Já que Sim. tipo, não tinha muito recurso, também não tinha muitos jogos de boxe naquela época. E a jogabilidade dele era bem simples. Você basicamente tinha 2 botões, um que você dava soco reto e outro que você defendia. E aí, na variação entre os botões e o direcional, ele dava os upper, dava jab, fazia os negócios lá. Você lembra que parte da história que pegava esse Arcano Joy? Não lembro. Eu também não. Você tinha multiplayer também, que era basicamente o arroz com feijão, era 2 barras, cada um tinha sua barra de energia. Ou se você derrubava 3 vezes o adversário, quem conseguia fazer o adversário beijar a lona 3 vezes, também ganhava automaticamente. 2, 3. Fim. Não, na verdade, caiu, levantou. Na terceira que ele caiu, aí ele pegava e já era. Bebê cair, levantar. A gente também não sabia que era anime. A gente não sabia. Que era anime, então mas... por isso que a gente não sabia que fase que se passava. Mas é um clássico, você precisa jogar e o jogo é muito bom também. Experimenta. Não morre. Ninguém morre nesse jogo. Continuando, em terceiro lugar, esse acabou ficando muito popular aqui no Brasil depois, você via bastante cosplays nos eventos, Urusei Yatsura My Dear Friends. Dear. Em terceiro lugar, esse acabou... Urusei Yatsura My Dear Friends, do Sega CD. Ele era bem legal porque ele era basicamente uma light novel, que nem existia esse termo na época. Ele era um adventure, né? Que hoje ficou popular como light novel, mas enfim, você ia jogando, escolhendo as respostas e conversando com os NPCs, os personagens da série. Falava com a Luna, falava com o noivo dela, Sim. Ia desenvolvendo a história. Tinha que escolher os itens no momento certo. Como os adventures ficaram muito populares na década de 90, eles fizeram também os japoneses. Só que era legal porque eles botavam, parecia páginas de mangá o jogo, eles botavam cenas animadas que foram feitas especialmente para o jogo. E era a especialidade da Game Arts, né? A Game Arts tinha feito Lunar e tudo mais. Isso que eu ia falar, o jogo é desenvolvido pela Game Arts, conhecido aí por RPGs fantásticos, como o próprio Lunar, Grandia e muitos outros. Saudade Game Arts, viu? É, uma pena. Esse aqui todo mundo conhece, a gente nem precisa explicar, mas na época que a gente jogou, a gente nem sabia que era anime. Em segundo lugar, Santo Seiya, Ogon, Densetsu, Kanketsu, Ren. Nossa. Esse programa contém muitas explosões.
Saint Seiya Ogon Densetsu Kanketsu Ren. De Nintendinho. Eu já tava comprando dinamite. Mas, se você jogou esse jogo em 1988, saudosa, época saudosa. Você é um campeão, cara. A gente, ó... Porque Sensei acabou chegando aqui um pouco lá na frente ainda. O jogo era bem complicado de jogar. Não, vamos falar a verdade pra isso. O jogo era ruim, cara. Não é? Vamos falar a verdade pros caras. Cara, não, primeiro que só tinha em japonês o jogo. Não, era zoado. Basicamente é o seguinte, ele tinha dois modos de jogo. Era um side-scroller assim que você ia andando, batendo nos inimigos, tentando bater nos inimigos enquanto eles pulavam e arrancavam life de você forever. E se você tivesse paciência de chegar no chefe, virava tipo um RPGzinho que você escolhia a opção e dava os golpes nos Cavaleiros de Ouro. Aí você tinha os pontinhos de HP, de Cosmo e tinha uma barrinha do sétimo sentido lá pra dar um especialzinho. Os golpes, né, que você escolhia e pau na máquina. Mas era horrível, porque a jogabilidade é meio travada, você fica dando soco, os bichinhos ficam pulando em cima de você, aí fica invisível, você não consegue acertar e os bichos te acertam de novo, te acertam de novo, te acertam de novo. Cara, é ruim. Essa coisa tradicional do Nintendinho, né? Na época era bem complicado pra alguns tipos de jogos. Ninja Gaiden e outros que a gente tinha alguns problemas de mecânica que tornavam o jogo extremamente difícil. Nossa, era muito difícil. Mas, E ruim. por ser Saint Seiya, é o nosso segundo lugar. Em primeiro lugar, um dos primeiros mangás que veio aqui pro Brasil, né? Um dos jogos... Não foi? Rama não foi um dos primeiros mangás que veio? Ou foi o primeiro mangá que veio pra cá? Rama Meio Chogi Rambuen. Da franquia famosa Rama Meio. Da Rumiko Takahashi. Rumiko Takahashi, que foi lançado de maneira oficial aqui no Brasil pela JBC. Oficialíssima, pela JBC. Um jogo de luta extremamente divertido. Esquemão Street Fighter mesmo. Esquemão né? Street Fighter, que a gente começava a jogar e de repente, no meio da luta, o menino virava a menina, o velhinho virava o panda. Mas era um dos melhores jogos de luta do Super Nintendo, né? Eu gostava bastante e era legal porque ele era bem animado, ele era muito colorido, tinha voz, né? Os caras soltavam os golpes típicos da série que você nem sabia que era uma série, mas era mó legal. O cara soltava o Ryoga, soltava uma magia verde assim, gigantona. E aí era mó engraçado, porque na época ele virou mó frição aqui, né? Tipo, teve capa em revista de videogame e todo mundo, nossa... É porque o jogo era muito bom, né? Ele era muito legal. Eu mesmo reunia com vários amigos pra ficar tirando um contrinho aqui, o Super Nintendo pelava da gente jogando horas e horas aquilo lá e, meu... A jogabilidade dele era muito boa, né? E Irama, ele se destacou bastante, porque Irama teve, sei lá, uns 500 jogos, né? Sim. Era extremamente popular no Japão na década de 90, muito por causa também o Urusei Yatsura, que já era muito popular, da Rumiko Takahashi, né? Irama acabou explodindo junto também, né? Junto, né? Depois o Inuyasha. E depois Mas isso é pro futuro. Inuyasha é pro futuro. Mas era um jogo muito bom e é por isso que tá no nosso primeiro lugar. É isso aí. Na minha época, evento de anime era Mangacon. Eu digo mais ainda, na minha época, você fazia cosplay com sobretudo, um óculos escuro e pendurava uma boneca Barbie no ombro. Na minha época, pra assistir um anime, eu tinha que ir na locadora alugar a fita de 8 horas em EP pra ficar caçando os pedaços dos animes no meio das novelas. Isso era complicado. HAL ainda, a gente tinha que assistir tudo HAL, né? A gente vai continuar conversando aqui do como era a nossa época e como é hoje em dia. Bonfire ficar por aqui, fiquem ligados. Eu tenho que te dizer que na minha época, otaku não era fã de anime, era casa. Na minha época, eu comprava Terebi pra ficar aprendendo japonês pra escolher o Dragon Ball depois na locadora. Na minha época, eu nem sabia japonês.